Olá pessoal, estamos de volta então com o Juliano e o Juliano agora vai nos falar o que é o treinamento funcional. Bom, o treinamento funcional é até uma pergunta muito legal porque existe muitas dúvidas, né, a respeito disso. O próprio nome já dá para a gente ter uma ideia. O que é o treinamento funcional? É um treinamento que tem a função para você no seu dia a dia. Seja você um atleta, seja uma senhorinha de 80 anos de idade, seja uma criança, enfim. Tudo que você precisa fazer na sua atividade diária. O treinamento funcional, ele visa principalmente trabalhar todos os planos de movimento, que são o sagital, o plano frontal, o transverso. E, além disso, trabalhar todas as grandezas físicas, que são, além da força, né? Porque quando a gente pensa em academia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a força. Vamos fazer musculação. Exato. Ótimo, maravilhoso, muito importante. Onde você ganha, você fortalece os músculos, fortalece os ossos. Para um senhor de idade, aumenta a densidade mineral óssea, né? Para uma eventual queda aí, não ter uma fratura que a gente sabe que pode até resultar num óbito. Exato. Mas o treinamento funcional vai além disso por quê? Ele trabalha movimentos, ele prioriza movimentos. Quando a gente fala em movimentos, a gente foge um pouco daquela ideia de movimento isolado, onde eu vou trabalhar só um músculo. Então é o movimento de agachar, é o movimento de fazer uma rotação, é o movimento de você saltar. Então o treinamento funcional reproduz, na verdade, o que você precisa fazer no dia a dia. No treinamento funcional você trabalha potência, você trabalha velocidade, resistência, força, mobilidade e estabilidade, que são importantes para o nosso dia a dia, seja você quem for. Então, se a gente pensar numa senhorinha que precisa ficar de repente na ponta do pé para pegar alguma coisa no armário de forma rápida, ou para pendurar uma roupa no varal, isso é potência para ela. De repente, para uma pessoa jovem, não é. Mas é um trabalho de potência que ela tem que fazer. Então, é uma forma, a gente fala que o treinamento funcional é um trabalho integrado, onde você integra todas as musculaturas do seu corpo a fim de fazer o movimento. Uma coisa é você fazer o movimento com um músculo isolado. Outra coisa é você fazer o movimento com todos os músculos integrados entre si. Né, que eles são integrados, eles são conectados através da fáscia. A fáscia, rapidamente falando, de uma forma bem simples, é como se você imagina aquela lona que você põe em volta do seu carro para não pegar sol. Sim. Essa fáscia é essa lona que envolve todo o nosso corpo, a musculatura do nosso corpo, e ela está conectada com o nosso corpo. Então, quando você trabalha movimentos integrados, funcionais, você está trabalhando toda essa fáscia muscular, que é o que você precisa no dia a dia. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, travou minhas costas porque eu fui agachar. Mas é claro, a gente não faz mais isso. Você fica sentado no sofá, você não faz um movimento que de repente você precisa agachar. Travou por quê? O meu cérebro não sabe mais o que é isso. Então, o treinamento funcional, ele procura resgatar esses movimentos que no nosso dia a dia de hoje, né, Wagner? A gente perde, porque é muita comodidade, é controle remoto, é escada rolante, é um elevador, então... Juliano, mas tem então uma diferença de fazer academia, que é fazer academia lá, peso, isso, aquilo, e o treinamento funcional. Ou é tudo junto? Existe uma diferença, porém, eu costumo falar que a academia se encontra dentro do treinamento funcional. Todo. Por quê? O treinamento funcional, se você for ver bem ao pé da letra, você não vai encontrar no treinamento funcional por si só um aparelho onde trabalha um músculo isolado. Não. O treinamento funcional você trabalha com peso do corpo, com barras, anilhas, pesos livres, onde o seu corpo tem que produzir, tem que ter o efeito da estabilidade, o seu corpo tem que te dar a mobilidade do movimento, o seu cérebro tem que pensar para fazer o movimento. Quando você entra no aparelho, não falando mal do aparelho, eu gosto de ressaltar isso, que tem a sua importância, é muito importante, tanto que a gente usa muito isso como complemento no nosso estúdio. Então, quando você pensa em aparelho, você está fazendo... O aparelho está estabilizando o seu corpo e você só faz o movimento estabilizado. Quando você faz o movimento com o peso do seu corpo, segurando um peso livre, alguma coisa desse tipo, o seu próprio corpo tem que se integrar, como eu falei da integração da musculatura, para produzir aquele movimento. Então, se você pensar, desde uma pessoa normal até um atleta, nada que um atleta faz, por exemplo, é com músculo isolado. Nem um copo d'água eu bebo com músculo isolado. Sim. Então, se a gente for pensar,
os benefícios do treinamento funcional são muito grandes. Só que sem deixar de lado a musculação, o aparelho, que como complemento é muito importante. A gente usa muito em alguns casos específicos de reabilitação. Eu tenho que começar com a pessoa usando o aparelho para depois evoluir para um trabalho integrado. Né? Que às vezes as pessoas me procuram num estado de pós-operatório, onde ela já passou pela fase de fisioterapia e agora entrou na fase de fortalecimento. Então, de repente, naquela fase com a pessoa, eu não posso entrar com um movimento mais complexo. Então, o treinamento funcional também é chamado de treinamento inteligente, por quê? Você tem que pensar para fazer os movimentos, né? Uma coisa é eu entrar no aparelho e fazer um movimento, outra coisa eu tenho que pensar, eu tenho que controlar, eu tenho que ativar a musculatura do meu abdômen, que a gente chama de core, né? Eu tenho que fazer a minha respiração correta, que assim como o Pilates, que a Juliana citou, o treinamento funcional também trabalha essa questão da respiração sincronizada com o movimento, né? Que é muito importante, é onde você adquire a consciência corporal, né? Você aprimora isso, que a gente acaba perdendo nos dias de hoje, né? Devido a não só a comunidade, a correria, né, Wagner? Às vezes você está lá no seu escritório sentado, mas você está pensando em tantos problemas que a sua postura é totalmente errada. Então, o que eu costumo dizer, o importante não é você não sair da postura. Ninguém deixa de sair da postura, todo mundo sai da postura. O mais importante é você conseguir voltar à sua postura normal depois de sair da postura sem ter problema. Entendi. Então, quando você vê aquele cara profissional de tênis que vai lá no canto da quadra, estica todo o corpo para buscar a bolinha, faz um espacate e volta em pé, é isso que a gente procura treinar a pessoa, ela voltar na situação normal dela, sem ter tido problema naquele movimento que ela fez. Né? Então a gente trabalha, por exemplo, voltar sem lesão. Sem lesão. Nada. A gente trabalha muito no treinamento funcional, por exemplo, o tempo de reação. Né? Então, por exemplo, Wagner, quando você ouvir minha palma, você vai virar de frente para mim, você vai saltar. Por quê? No dia a dia, tem acontecimentos que você tem que brecar o seu carro, frear seco. Você tem que responder a um movimento. Isso é novo, Juliano? O treinamento funcional? O treinamento funcional chegou no Brasil por volta, assim, ele está mais evidenciado a partir de 2008. Ele é relativamente novo, né? Mas se você for pensar em treinamento de atletas, a vida toda foi funcional. Sei. Né? Mas que as pessoas, digamos assim, normais, que estão praticando, é bem novo, né? Pelo que a gente pesquisa, o Core 360, que é uma equipe de professores que dão cursos para profissionais no Brasil inteiro, eles trouxeram, né, eles foram buscar fora essas metodologias e trouxeram em 2008 para o Brasil. É bem novo. E diga o que é o CrossFit? O CrossFit, ele se baseia 100% em movimentos funcionais. Né? O grande lance do CrossFit que eu acho muito interessante é o fator motivacional, onde você vai treinar com a sua turma, onde todo mundo está lá te incentivando, para você terminar o exercício, você faz de tudo para terminar. E assim, eu acho muito interessante. Ele é feito composto de exercícios integrados, como eu falei, com peso livre, com barras, saltos, peso do corpo, mas que requer um trabalho de base muito importante para a pessoa não se lesionar. Então a gente ouve muito falar, o CrossFit lesiona. Gente, não é por aí. Acho que é um pecado a gente falar isso. O CrossFit eu acho fantástico, eu acho muito importante. Eu não trabalho com o CrossFit no nosso estúdio, mas a gente faz treinamento funcional, que são muitos movimentos que semelhantes, às vezes muda o nome, mas o movimento é igual. Então, às vezes aquela pessoa, até que a gente citou do imediatismo, né, Wagner? Por imediatismo, quer fazer uma coisa que ainda não dá. Mas aí cabe ao profissional, né? O limite de cada um. Peraí, Wagner, vem cá. Você vai fazer um trabalho de base para a gente sanar certas limitações que você tem, para você poder fazer com a turma o que elas estão fazendo agora. Porque ainda você não está nesse nível, mas a gente vai chegar lá. Então, assim, eu já até vi textos em diversos lugares na internet falando que o CrossFit lesiona. Isso não é bem por aí. Acho que a gente tem que filtrar as informações que a gente recebe, né, Wagner? Então, e aí que é a importância do profissional, né? Do profissional. Esse daqui eu posso apertar tanto, esse daqui já não dá. Com certeza. Esse eu tenho que fazer um trabalho de base ali para ele poder fazer isso. Exato. Ele tá louco para fazer o que ele faz ali, mas espera aí. Vamos lá, vamos conversar com ele, explicar fundamental o que eu estou falando, para ele entender e ter paciência para esperar a hora dele. Né? Então, eu acho que, por isso que é muito importante o profissional que está envolvido no CrossFit, que trabalha no CrossFit,
está se aprimorando, porque além do curso de CrossFit, eu acho que ele tem que fazer cursos paralelos, onde trabalha técnicas de certos movimentos, para poder estar fazendo um trabalho de base legal, para que a pessoa não venha se lesionar. Então, esse negócio que o CrossFit machuca, gente, se eu sair andando aqui, tropeçar e cair, eu vou me machucar. Exatamente. Acho que cada um pode se machucar, qualquer um, isso pode acontecer. A pessoa que fica é. o dia inteiro no sofá não vai se machucar com atividade física, mas ele vai ter outros problemas. Então, na Sim, verdade, né, Wagner, uma lesãozinha ou outra a gente pode ter, mas os benefícios que a gente tem com a atividade física vão muito mais além disso. Os ganhos incomparáveis. Incomparáveis. Isso é claro, né? Em qualquer âmbito que a gente fale, sem falar que não tenha o efeito colateral de uma droga, de um remédio. Né? Acho que a gente costuma falar que é o melhor remédio, desde que, como a gente falou, tenha a orientação de um profissional especializado que saiba o que está fazendo. Juliano, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Muito bom. Mais alguma orientação? O que você quer falar para o nosso público? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa, né, gente? Que antes de vocês, para que não vamos deixar que a fogueira, não vamos ter que apagar a fogueira. Antes que a fogueira comece, entendi, né, vamos praticar atividade física para que essa fogueira não comece. Porque depois que tiver que apagar, os danos já estão instalados. E quando pensa em atividade física, procurar um profissional da área que esteja atualizado, que saiba o que está fazendo. E, acima de tudo, não achar que porque você está fazendo uma atividade física, os seus problemas estão resolvidos, né? Procurar se alimentar bem, ter um bom sono, não fazer extravagâncias. Eu acho que o meio termo é o X da questão, é o ideal. Eu acho que o meio termo tem uma fala que eu acho que é de Gandhi, não sei, que ele fala o que é o estranho no ser humano, no homem, né? Ele fala assim, ó, ele passa a vida inteira correndo para ganhar dinheiro. Depois, no final, ele gasta esse dinheiro com saúde. Com saúde, exatamente. E tem que tratar. Agora, se ele passasse fazendo o que você acabou de falar, o meio termo, não é? Não, tem que trabalhar isso, aquilo, mas eu tenho que cuidar da saúde. Daí você vai ter uma velhice saudável. Exatamente. Né? Até falando em frase, que tem uma que eu gosto muito, Wagner, que eu levo para mim e acho que é muito legal, do John Updike, que fala o seguinte: eu gosto do meio. É nele que os extremos colidem e a ambiguidade governa implacavelmente. Acho que o meio termo acho que a gente tem que levar para a vida, né? Seja não lá é só para atividade, exatamente. Tudo é o meio termo. É o meio termo. Que é o bom senso. Acho que é mais ou menos essa mensagem que eu tenho que dar. E falar uma coisa importante também. Gente, gostar de fazer atividade física, eu sei que a maioria das pessoas que me procuram não gostam. É utópico a gente achar isso. Sim. Mas a gente tem que ter a consciência de que isso vai ser muito importante para o futuro, né, da pessoa, ativo de todas essas prevenções que a gente falou. Então, procurar fazer uma atividade física que se identifique, que goste, mas que faça atividade física. Para que haja lá na frente uma qualidade de vida, que você não tenha que depender de ninguém para te dar um banho, para cuidar de você numa cama, né? Que eu acho que a gente mais deseja, né, Wagner? Ter uma velhice com saudável, qualidade de vida, né? Que você possa fazer as suas atividades. O último livro que o Drauzio Varela escreveu é a respeito da corrida. E em algum ponto ele fala, você gosta de correr? Não. Qual é a parte que você mais gosta de correr? Quando eu termino. Quando termina. Aí já vem a serotonina, né? Que exatamente. Sangue. E daí eu já fiz a minha parte. Exatamente. Vamos combater o cortisol do estresse com a serotonina da atividade física. Acho que é bem isso aí. Ótimo. Juliano, muito obrigado. Estamos aqui à inteira disposição, ok? Eu que agradeço, Wagner. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e também estou à disposição para quando vocês precisarem, você precisar. É um prazer muito grande falar do que aquilo que a gente realmente gosta, a gente tem amor em fazer. Então é sempre um prazer aí poder comparecer. Muito obrigado. Pessoal, nós encerramos então o nosso bate-papo de hoje. Hoje nós tratamos do começo ao fim, de saúde, não é? Hoje, saúde. Num outro momento, nós falamos de alguma outra coisa, num outro programa, uma coisa mais pesada, mas como o nosso programa é direito e cidadania, isso tudo está envolvido. Então, se você quer ouvir algum profissional de alguma coisa que você tem interesse, mande para nós um e-mail, não é? direito e cidadania @duvaletv.com.br, que nós com certeza iremos procurar o melhor profissional para orientá-lo. Muito obrigado e até a próxima semana.